Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Amém. Eu quero tomar esse texto das Escrituras, sustentado no Novo Testamento, como parte integral das Escrituras. Hebreus 11:34, por exemplo, falando dos heróis da fé, fala daqueles que pela fé apagaram a força do fogo, uma menção direta a esse episódio. E o Novo Testamento não trata isso como uma história que está além da nossa capacidade de acreditar ou aceitar racionalmente, mas sim como um ato sobrenatural, uma intervenção milagrosa de Deus. Aliás, para ser honesto com você, de todos os milagres que eu vejo no Velho Testamento, esse desde criança sempre foi um dos que mais me empolgou. Eu não sei necessariamente explicar porquê, mas talvez por esse impacto que o milagre tenha produzido, levando o rei não apenas a reconhecer o que Deus podia fazer, mas baixar um decreto exaltando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego e declarando que quem falasse contra ele seria julgado. De alguma forma, isso sempre tem exercido sobre mim um grande impacto, esse texto. Mas, à luz do Novo Testamento, como nós deveríamos olhar para isso? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Em Romanos 15:4, ele diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, além de fortalecer a nossa fé pela convicção de que não há limites para o nível de intervenção sobrenatural que nosso Deus possa executar, acredito também que Deus quer nos ensinar lições. E eu quero unir esse texto ao texto inicial que lemos, falando das provas de fogo, e pegar essa prova de fogo, literalmente uma prova de fogo que eles passaram, para que a gente possa conversar, meditar e entender algumas verdades. Há uma declaração de Deus feita em Isaías 43, no versículo 2. O Senhor diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Isso já era parte das Escrituras naquela época. Eu, particularmente, não sei, uma vez que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, se eles se lembraram de um texto como esse. Mas a verdade é que o propósito do fogo ou das provas de fogo que Deus nos permite passar não é nos destruir. Quando o texto diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não arderá em você, é evidente que Deus não está dizendo se passares, mas quando. Ou seja, é só uma questão de tempo. Ele não diz se você passar pelas águas, ele diz quando passar. Ou seja, é fato, vai acontecer. E se não aconteceu com você, você está na fila e vai chegar a sua vez. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Se não aconteceu com você, vai acontecer, mas não importa para onde a gente vire a boca, é verdade. E não estou amaldiçoando ninguém, porque como veremos, existe algo poderoso por trás das provações. Outro dia alguém disse: mas me ensinaram que eu podia viver uma vida de vitória. Eu falei: viver uma vida de vitória é diferente de paz. Para ter vitória tem que ter guerra. É depois que você vence as guerras, você tem vitória. Uma vida de paz é não ter problema nenhum. E isso não foi prometido na Bíblia.
Aliás, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. Eu nunca vi um crente acordar pela manhã reivindicando o cumprimento dessa promessa. Meu Deus, sua palavra disse, o Senhor garantiu que a gente teria aflições, eu reivindico minha cota de aflição nesse dia, eu tomo posse pela fé. Mas é uma promessa. Outro dia um crente falou para mim, não pastor, esse aqui é o tipo de promessa, eu não preciso nem crer, ela cumpre automático. A verdade é que nós precisamos entender que o Deus que nos permite passar por provas de fogo nunca quis que o fogo nos destruísse. Pelo contrário, que ele nos aperfeiçoasse. Então, meu primeiro ponto é uma pergunta, né? Por que as provações vêm? Qual a razão delas? Por que elas se manifestam? E nós precisamos entender, antes de mais nada, que a Bíblia também trata desse assunto de uma maneira muito explícita. Em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, a Bíblia diz, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que, é aqui que vem a alegria, não é a provação em si, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. A palavra íntegro significa inteiros, sem que lhes falte nada. Em outras palavras, a razão pela qual eu e você podemos nos aperfeiçoar não é pelo que sentimos inicialmente quando as provações vêm. Jesus diz que quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas depois de nascida a criança, o que prevalece é alegria. Porque inicialmente tem a tristeza, porque ela está pensando na dor do processo. Mas por que depois a alegria? Porque se enxerga o resultado, e o resultado fala mais alto do que aquilo que aconteceu durante o processo. Nós precisamos olhar para as provações exatamente da mesma forma. Olha, eu acho interessante que no versículo 2, aqui de Tiago 1, quando ele diz, tende por motivo de alegria o passarem por várias provações, ele usa uma palavra no original grego, que é peirasmos. Mas depois ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, ele já muda, e ele usa uma outra palavra que é dokimion. Dokimion, ela significa ação de provar, aquilo pelo qual algo é testado. Ela tem ideia muito forte também de testes, mas a palavra tilipsis, de Atos 14, ela significa o ato de prensar. Era o que eles usavam para tirar, né, extrair o azeite das azeitonas. Ela é uma palavra para usar para falar de pressão. Então, no sentido metafórico, muitas vezes era usado para falar de aflição, tribulação, angústias e dilemas. Todos eles apontam um processo doloroso e apontam a ideia de um resultado positivo, né? A provação, ela é vista literalmente como uma prova, como um teste. E o tempo dela depende muito da sua atitude. Israel ficou 40 anos no deserto e aquela geração não saiu aprovada. Jesus passou só 40 dias e foi aprovado, né? Nós precisamos entender que isso não é algo determinado de forma unilateral por Deus. Depende muito da nossa atitude, da nossa reação. Então, quando entendemos que a razão pela qual as provas vêm, elas têm muito mais a ver com a possibilidade de crescimento e de uma aprovação, isso deveria gerar em mim e você uma atitude correta. Porque a verdade é que a maioria de nós, quando enfrenta uma dificuldade, e eu não estou dizendo que toda dificuldade seja uma aprovação, que é aquele tipo de crente, né, que acha que todo problema é consequência do pecado. E já começa estilo os amigos de Jó dizer, você deve ter feito alguma coisa errada. Penso num negócio que oprime a gente, é quando os amigos da onça, né? Eu acho melhor chamar os amigos de Jó de amigo da onça, começa a desconfiar da sua integridade e do seu caráter. Porque se por um lado o pecado vai gerar consequência, isso é inevitável, não significa que toda adversidade seja consequência do pecado. Nesse caso, que nós lemos em Daniel 3, o que nós temos é gente que enfrentou uma dificuldade justamente pela fidelidade a Deus. Porque não queria se curvar diante de uma estátua, de um ídolo, porque queriam permanecer fiéis a Deus e aos mandamentos que ele estabeleceu, é que eles enfrentaram aquela dificuldade. Mas assim como não podemos generalizar a questão do pecado, também não podemos dizer que toda dificuldade é fruto de fidelidade a Deus. Alguns, de fato, estão colhendo consequências de erro. Mas quando você olha para a sua própria vida, você, debaixo da luz do Espírito Santo, consegue saber se fez algo errado ou não. Ninguém precisa te dizer isso. E acredito que se a gente não se posicionar entendendo que não há nenhuma garantia bíblica de que a sua fidelidade evite dificuldades,
A garantia é que ela te leve a experimentar o favor e a intervenção de Deus, o crescimento durante o processo. Mas nós não podemos presumir, né? Porque muitas vezes nós nos desanimamos. Tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Você está lá fiel, dedicado e um negócio complicado. E às vezes você ainda dá uma olhadinha em volta e parece que com ninguém está acontecendo a mesma coisa. Principalmente quando você mira o não crente. E superficialmente analisa e diz, mas aquele está se dando bem. Eu gosto do Salmo 73, né? Quando ele está questionando por que os ímpios prosperam. E depois ele diz, até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Vi mais do que o momento. Mas sabe, nós vamos enfrentar situações como essa. Porque a verdade é que a sua dor, talvez ninguém esteja percebendo. E você sim, porque ela está gritando. A dor do seu vizinho, mesmo um irmão em Cristo, talvez você também não esteja percebendo. Às vezes a gente consegue ver o sorriso, as postagens interessantes, né, lá do Instagram, mas não a dor. O curioso é a linguagem que a Bíblia usa às vezes para nos consolar. O apóstolo Pedro escreve e diz, irmãos, sabeis sofrimentos semelhantes aos vossos, estão sendo experimentados pela Irmandade no mundo inteiro. No que me ajuda a saber que tem mais crente sofrendo? Me ajuda a saber que não é só comigo. Vai dizer que você nunca deu um sorrisinho, graças a Deus, não é só comigo? A gente não está feliz porque o outro está ruim, a gente fica aliviado por não ser só com a gente, né? Então, essa linguagem, ela é algo claro nas Escrituras que precisa chegar a mim e a você. Vai acontecer, mas o propósito não é negativo. Não precisa ser por causa da falta de fidelidade. Normalmente tem mais a ver com a fidelidade do que com a falta dela, quando falamos de provas. Mas contribui para o nosso crescimento. A segunda coisa que eu quero destacar. Como eu e você devemos agir na provação. Né? Como agir na provação. A primeira verdade que eu aprendo aqui em Daniel, no capítulo 3, é não negociar valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não negociar valores. O rei chama aqueles três e diz, olha, estou percebendo que vocês não querem dobrar. Ele diz, vou dar uma segunda chance. A música vai tocar de novo só para vocês. A primeira tocou para todo mundo. Agora é só para vocês. Para que a gente evite que a história termine desse jeito. Eles olham para o rei e dizem, não vai rolar. Aliás, o posicionamento deles é muito firme. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles não foram fiéis apenas porque criam no livramento. Não, nós vamos ser fiéis porque assim Deus livra. Ele está dizendo, mesmo se Deus não livrar, nós devemos fidelidade a Ele e não vamos curvar ponto final. Não se negocia valores. Gente que é fiel a Deus sabe, não importa a pressão, não importa as propostas que eu e você recebemos, nós precisamos permanecer firmes. Quem está entendendo, diga amém. Eu gosto quando encontro um crente desses raiz e não Nutella. Um dia fui visitar um desses Nutella, perguntei, e aí, como está a fé? O camarada olhou para mim, que fé? Eu já desesperei, falei, está nesse ponto. Aí ele tentando dar desculpa, ele falou, não, é que tem a fé para salvação, a fé para circunstância. Falei, agora quero saber das duas. Falei, pastor, a fé para salvação, estou tentando crer na doutrina da repescagem. Se eu vou em segunda chamada. Eu falei, tá ruim. Eu falei para circunstância. Ele falou, até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Eu saí daquela visita precisando de oração. Tem gente que desanima a gente. Mas eu gosto quando encontro um crente desses raiz. E aí, meu querido, como tá? Tudo bem. E aquela situação está resolvida? Ainda não. Mas é só uma questão de tempo. Você percebe, o fogo ainda está aceso, mas não está queimando mais o camarada. Porque pela fé ele apagou a força do fogo. Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos, entramos no descanso. Há um lugar da operação da fé, onde ela funcionou do lado de dentro, mas ainda não produziu o resultado do lado de fora. Mas ela operou de tal forma dentro de você, que você descansa, antes mesmo que as circunstâncias mudem. Em terceiro lugar, eu queria falar dos benefícios da provação. Outro dia alguém falou para mim, pastor, esse milagre dos amigos Daniel é fantástico. Porque os caras são jogados no fogo, saem e não queimou nada. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, quem foi que disse que não queimou nada? Ele falou, não, a Bíblia diz que não queimou um fio de cabelo, que não tinha cheiro de fumaça na veste. Eu falei, mas não disse que não queimou nada. O fogo queimou algo. Aí ficou me olhando quase como quem está ouvindo uma heresia.
Eu falei, o rei diz, nós não lançamos 3 homens amarrados. Aquela turma está em volta do rei e ganha para concordar com ele, diz, é verdade, rei. E diz, eu vejo, porém, 4 homens soltos. O fogo queimou as amarras que prendiam eles. O fogo não produziu dano na vida deles, mas queimou aquilo que os prendiam. Deixa eu te dizer, se você tem um posicionamento e uma atitude correta diante de Deus durante a prova não tem o poder de te destruir, mas ela tem o poder de destruir aquilo que te prende, que te amarra. É por isso que ela te refina, que ela te torna melhor, que ela aperfeiçoa a sua fé. Sabe, se nós temos uma atitude correta, permanecendo fiéis a Deus durante a prova, além de não ser feridos pelo fogo, nós podemos e seremos aperfeiçoados. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.